Quais são as origens do movimento da justiça social? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Após o assassinato de George Floyd, várias cidades americanas sofreram com revoltas assustadoras. Foi um vandalismo generalizado, com a destruição e roubo de propriedades comerciais e residenciais. Ônibus e estações de polícia foram queimados e caixas eletrônicos foram até mesmo explodidos usando dinamite. Mas calma, não precisa se preocupar. Como a altamente confiável CNN nos informou, foram protestos incendiários, mas majoritariamente pacíficos. Talvez o ápice de todo esse absurdo tenha sido a formação de um estado anarco-comunista no centro da cidade de Seattle, no qual rebeldes tomaram uma região de vários quarteirões, enfrentaram a polícia local e declararam independência dos Estados Unidos da América. Denominada por CHAZ, sigla em inglês para Capitol Hill Autonomous Zone, Zona Autônoma de Capitol Hill, este estado rapidamente acabou ficando sem comida, colapsando e se tornando uma ditadura liderada pelo artista de hip-hop Raz Simone. Incrivelmente, a polícia de Seattle se recusou a fazer uma intervenção e o prefeito da cidade comparou o evento com uma grande festa. A mídia noticiou tudo como se fosse um protesto pacífico. Tudo isso era uma mentira, já que os manifestantes danificaram vários prédios e vandalizaram monumentos do local. Como uma sociedade supostamente racional conseguiu chegar a tal ponto? O que explica uma reação tão extrema a um único assassinato? Assassinato este pelo qual o autor foi devidamente identificado, julgado, condenado e preso. E por que a grande mídia não denunciou estes abusos? Pois bem, vamos explicar aqui o que é o movimento da justiça social, que é a ideologia das pessoas que causaram todo esse caos. De uma maneira bem geral, esse é um movimento com raízes marxistas, que prega a luta contra estruturas opressivas supostamente baseadas em uma hierarquia de poder. Explicaremos melhor como essas estruturas são caracterizadas, mas primeiro precisamos deixar bem claro aqui uma coisa: nem todos os movimentos sociais são inválidos. O movimento da justiça social vai exatamente contra os ensinamentos de Martin Luther King Jr., pois pregam que as pessoas devem sim ser julgadas pela cor da sua pele. Isso, pois, ao invés de vir de uma tradição liberal, esse movimento vem da escola marxista, que na prática prefere destruir as pessoas de sucesso para que todos sejam iguais na miséria. Podemos relacionar os princípios da justiça social com teorias que se difundiram na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em um certo momento, ficou absolutamente claro para todos que o comunismo tinha falhado, já que os países comunistas eram mais pobres que os capitalistas. Quando os marxistas perceberam tamanho fracasso, eles precisaram criar novas teorias que explicassem o porquê da revolução ter falhado. O objetivo de tais teorias era buscar um caminho diferente tanto do capitalismo quanto do comunismo soviético. Uma dessas vertentes marxistas é a Escola de Frankfurt, com sua teoria crítica. Nas palavras do filósofo e sociólogo alemão Max Horkheimer, que chegou a ser diretor do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, o propósito da teoria crítica não é descrever a realidade, e sim mudar a realidade. É alcançar a emancipação dos seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Importante observar aqui a velha ideia socialista de que um grande sábio pode esculpir a sociedade, mas também uma ideia nova, a de que sociedades e culturas são construções sociais, ou seja, não tem relação com a realidade objetiva. Aspas para o também filósofo e sociólogo alemão Herbert Marcuse: a verdade da arte se encontra no seu poder de quebrar o monopólio da realidade estabelecida para definir o que é real. A interpretação feita por alguns intelectuais que desenvolveram a teoria crítica é que a cultura ocidental tinha sido construída pela burguesia.
Na cabeça desse pessoal, foi por isso que o comunismo tinha falhado, já que a cultura define a realidade, então seria necessário desconstruir a cultura burguesa para que as pessoas comuns finalmente pudessem executar a revolução do proletariado. Outro ramo da filosofia, fundado a partir das ideias de Marx, foi o pós-modernismo. Esse movimento se opõe à racionalidade do iluminismo, dizendo que devemos duvidar de tudo. Afinal, de acordo com eles, qualquer história que possa ser contada não passa de uma narrativa, um mero construto que foi elaborado em busca de poder. Ou seja, basicamente, a verdade objetiva não existe. Ela é criada pelos humanos e todas as crenças devem ser igualmente respeitadas. Veja, por exemplo, o que pensa sobre a lei o filósofo francês Michel Foucault, que rejeitava o rótulo de pós-modernista, mas é frequentemente associado a essa escola. Abre aspas, o Código Penal não foi criado pelas pessoas comuns, nem pelos aldeões, nem pelos proletários, mas inteiramente pela burguesia como uma arma tática importante neste sistema de divisões que eles desejavam introduzir. Fecha aspas. Só tem um probleminha aqui. Se você estudar a história da legislação no mundo ocidental, verá que essa visão simplista de Foucault é objetivamente falsa. Foi a fusão dessas duas filosofias que acabou por criar o monstro da lacração. A ênfase no proletariado foi substituída pelas minorias, que seriam os grupos oprimidos pela cultura burguesa. O objetivo do movimento é, então, desconstruir as histórias dos grupos opressores, já que elas são simplesmente narrativas para ganhar poder e, assim, liberar os oprimidos. Para eles, as pessoas que tentam perpetuar as estruturas opressoras são más. O grande pensador canadense Jordan Peterson se refere à justiça social como marxismo cultural pós-moderno, sendo criticado por isso. Os especialistas afirmam que ele confunde termos que não têm relação alguma entre si. Porém, analisando as raízes históricas do movimento, Peterson acertou na mosca. Você pode achar que essa narrativa de opressor contra oprimido é uma visão extremamente simplista e cínica da realidade, mas ela ficou bem popular nas universidades americanas a partir dos anos 90, quando começaram a surgir vários departamentos novos, como estudos de gênero, estudos femininos, estudos de raça, dentre outros. A ideologia se tornou cada vez mais desconexa da realidade nas bolhas progressistas que se formaram nestas universidades. Seja como for, o movimento explodiu em popularidade após a crise de 2008, já que as pessoas procuravam por um bode expiatório para explicar tal cataclismo financeiro. Hoje em dia, a justiça social está bem difundida pela cultura e pela sociedade, e parece ter uma grande influência sobre a grande mídia e departamentos de RH ao redor do mundo. Uma das narrativas mais empregadas é a de que qualquer disparidade de resultado entre as raças e entre os sexos é o produto de uma estrutura opressiva. Por exemplo, se em um curso de engenharia civil se formam mais homens do que mulheres, é culpa do patriarcado opressor. Mas isso ignora totalmente a natureza humana. Existem mais homens que querem ser engenheiros do que mulheres com esse desejo. Por outro lado, existem mais mulheres que querem ser enfermeiras. A natureza humana é tal que a preferência dos homens é diferente da preferência das mulheres, e isso não é uma construção social. Não podemos mudar a natureza. Você já deve ter ouvido falar que a diferença de remuneração entre os sexos é de 30%, mas essa história não faz sentido algum. Pense bem, se fosse mais barato contratar uma mulher do que um homem para sua empresa, você só contrataria mulheres. A demanda por funcionárias do sexo feminino subiria e a demanda por homens cairia. Assim, no livre mercado, os salários acabariam por se igualar. De fato, se analisarmos os dados de salários para profissionais no mesmo emprego e com a mesma experiência, a diferença de salários entre homens e mulheres fica bem pequena, em qualquer país do mundo, da ordem de 5% ou menos.
Essa pequena diferença pode ser explicada por leis estatais, como a obrigatoriedade de licença maternidade com remuneração integral. Outro problema com esse movimento social é que, na sua ânsia por ser politicamente correto, ele acaba chegando a conclusões um tanto controversas. Por exemplo, veja esse infográfico do Smithsonian, a mais importante rede estatal americana de museus, instituições educacionais e de pesquisa. Nele estão definidos alguns elementos do que é chamado de cultura branca ocidental, que supostamente é a cultura que foi normalizada nos Estados Unidos. Dentre os elementos da suposta cultura, temos o método científico, o pensamento objetivo e racional, o trabalho duro, o respeito à autoridade, a baixa preferência temporal, a pontualidade, as boas maneiras, entre outros. Aqui cabem diversas objeções. Primeiramente, note que essas características não são exclusivas do Ocidente, muito menos das pessoas brancas. Não é preciso dizer que todos os indivíduos de todas as etnias usam a racionalidade para tomar suas decisões. De fato, outros povos descobriram, de forma independente dos europeus, que trabalhar duro, pensar no futuro e tratar bem os seus vizinhos são, sim, bons costumes. Além disso, se essas características supostamente ocidentais são indubitavelmente positivas e que todas as pessoas se beneficiariam em cultivar, qual é o propósito de desconstruir uma cultura que se tornou bem-sucedida após milênios de evolução? Todos os povos acabaram por reconhecer que o método científico é muito bom para a construção de conhecimento, adotaram a ciência ocidental voluntariamente e abandonaram suas crenças sobrenaturais. O argumento de que esses hábitos reforçam estruturas de opressão cai por água abaixo. É fato que existem pessoas de má índole, mas elas não são maioria. Não devemos buscar, junto ao Estado, a solução para esses problemas. Acredito que os piores pecados dos justiceiros sociais são cometidos quando eles tentam usar o Estado para infringir nas liberdades individuais, principalmente quando a solução que eles propõem envolve uma lei discriminatória, o que fere o direito natural. Esse tipo de lei, mais cedo ou mais tarde, será abusada pelo Estado. E, ironicamente, as pessoas mais pobres e marginalizadas da sociedade tendem a ser as mais prejudicadas. Nós, libertários, defendemos que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Não cabe a ninguém escolher as palavras que você vai usar. Essa é uma escolha sua. É sua liberdade individual. É muito importante lutar para que leis que coíbam tal liberdade não sejam instauradas. Para saber mais sobre liberdade de expressão, confira o vídeo Quem defende a liberdade de expressão, aqui no Visão Libertária. O link está na descrição. Outra situação, ainda mais horrorosa, ocorre também no Canadá. Lá, crianças menores de idade podem obter uma prescrição médica para bloqueadores de puberdade e hormônios, além de poderem se submeter à cirurgia para mudança de sexo com poucos meses de acompanhamento profissional. E tudo isso sem o conhecimento e nem o consentimento dos pais. É uma tragédia imensurável. Atualmente, uma lei que visa tornar esse processo ainda mais célere e menos dependente de prescrição médica tramita no Legislativo canadense. É o Gender Affirming Healthcare Advisory Committee Act, de 2021, em uma tradução livre, Ato do Comitê Consultivo de Saúde para a Afirmação de Gênero. Mas como resistir a esses avanços? Como frear e combater essa ideologia destrutiva? Precisamos ser firmes em nossas convicções e nunca recuar. Devemos enfrentar suas ideias e expô-las pelo que são, uma ideologia sem pé nem cabeça. A presunção marxista de que as hierarquias sociais são tirânicas e baseadas em poder é falsa. A ideia de que simplesmente desconstruir essas estruturas vai resultar em um mundo sem opressores, onde todos podem compartilhar todas as riquezas, é completamente absurda. Lembre-se que o estado natural da humanidade é a miséria, e o verdadeiro milagre a ser estudado e celebrado é a prosperidade. E nós vivemos na época mais próspera da história da humanidade, graças ao capitalismo.
Finalmente, cabe observar que, em uma sociedade livre, as hierarquias emergem naturalmente, mas são hierarquias baseadas no reconhecimento de habilidades dos indivíduos e no valor que cada um agrega à sociedade. Como cada pessoa tem talentos e gostos diferentes, elas podem procurar participar das hierarquias onde se destaquem mais intensamente. Via de regra, as interações entre os diferentes indivíduos em uma sociedade não são baseadas em opressão, e sim em cooperação. São a cooperação, a livre associação e as trocas voluntárias que nos fazem mais prósperos. Nós não precisamos de igualdade, nós precisamos de prosperidade, e o único caminho para a prosperidade é a liberdade. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Indivíduo Livre, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!